que nós iremos ler nesse momento. Eu quero que você preste bem atenção para você falar depois se não entendeu o que Deus quer dizer para a gente. E eu tenho uma notícia ruim e uma notícia boa. E aqui está dentro desse versículo. Quer saber da ruim ou da boa primeiro? Da boa primeiro, né? Então beleza, então. A boa é que todos os indícios estão mostrando que Jesus está voltando. Isso é bom, né? A ruim é que eu percebo que nós não estamos nos preparando para esse encontro. Eu percebo que nós não estamos estudando a Bíblia da forma como deveria estudar. Jesus, certa vez, ele diz assim em Mateus 22, versículo 29: errais por não conhecer o quê? As Escrituras e nem o poder de Deus. Irmãos, é impossível confiar em Deus se você não tem relacionamento com Deus. Porque não se confia em alguém que você não conhece. Você acha que eu vou entregar a chave da minha casa para um desconhecido? Você acha que você vai casar com alguém que você não conhece? Alguns sim. Infelizmente vai, né? Mas, assim, é lógico, você não conhece a totalidade, mas a pessoa deixa evidências que você pode confiar ali, né? Porque ninguém é perfeito. Mas você jamais, Jean, deveria casar com ela e ela com você se você não conhecesse ela, onde você está entrando. Só se confia em quem conhece. E com Deus é a mesma coisa. A gente quer confiar em Deus sem passar tempo com Ele. Como é que eu fortaleço a minha natureza espiritual? Como é que eu confio mais em Deus? Como é que a minha fé aumenta cada dia mais? A Bíblia diz lá em Romanos 10, 17: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé é confiança. Como é que eu vou confiar num Deus que eu não passo tempo com Ele? Como é que eu vou confiar num Deus no momento de prova se eu não estudo a Bíblia, se eu não passo tempo em oração? Se eu não me envolvo com as coisas de Deus? Só se confia em quem você conhece. Eu percebo que nós não estamos estudando da forma como deveria estudar por tempo que nós estamos vivendo. Ellen White, ela diz assim: se houve um tempo em que nós, eu disse ontem, se nós pudéssemos brincarmos de sermos cristãos, esse tempo não é agora que antecede o quê? A volta de Jesus. Olha o que ele disse: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois resplandecerão como um fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Aí ele fala assim: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Olha o que Deus está falando para o profeta Daniel. Daniel, olha o que vai acontecer no tempo do fim. Aí Daniel vendo tudo aquilo, aí Jesus vira para ele e fala assim: Daniel, isso aí não é para você, não é para o seu tempo não, tá? Isso é para o tempo do fim, é para dias muito distantes. Você vai descansar, vai morrer, vai descansar, e no último dia eu vou te ressuscitar para você receber a coroa da vida eterna. Daniel ficou perplexo, e ele falou assim: Daniel, esquece, isso aqui não é para você não, sai de cena. Isso é para dias o quê? Muito o quê? Distante, para o tempo do fim. Agora vamos pensar. Você sabia que o tempo do fim já iniciou em 1798? Nós já estamos no tempo do fim, à luz das profecias, desde 1798. Lembra que Apocalipse, no capítulo 12, fala que a igreja de Deus seria perseguida por quanto tempo? 1260 anos de perseguição, de opressão papal. E o primeiro decreto dominical aconteceu em 538. E ele terminou quando? No dia 10 de fevereiro de 1798, quando terminou os 1260 anos de perseguição. E aí, quando terminou, Napoleão Bonaparte enviou o seu general Berthier, e ele entrou em Roma e prendeu o Papa Pio VI e tirou o poder de Roma. O Papa foi preso e morreu dentro da prisão. E aí tirou o poderio de Roma e cessou a perseguição, do jeito que a profecia diz que aconteceria. Os 1260 anos de perseguição que está lá em Apocalipse 12
fala que o povo de Deus seria perseguido, como Daniel capítulo 7, versículo 25, fala que também seria o povo de Deus seria perseguido. Ele finalizou em 1798. E ali deu-se o tempo do fim, iniciou-se o tempo do fim. Nós já estamos no tempo do fim desde 1798. E o interessante é que desde 1798, a pregação da mensagem da volta de Jesus começou a iniciar. E aí você viu em 1844, você viu o que? O desapontamento. Lembra que Guilherme Miller começou a pregar sobre a volta de Jesus? E ali é interessante que Napoleão, eles foram para o Egito e também descobriram a pedra de Roseta também no Egito. E aí também deu início também às escavações na Babilônia, que é o Iraque hoje. E lá foi descoberto o quê? Onde Daniel viveu, e ali o livro de Deus foi sendo aberto. Então, o conhecimento a respeito do livro de Daniel, ele começou o quê? Ficar mais esclarecedor. Por isso que a Bíblia diz que muitos estariam estudando, a ciência multiplicaria não só no sentido de conhecimento bíblico, mas também no sentido que, como nós estamos vendo a ciência se multiplicando hoje e o conhecimento. Só que tem um porém, né? Hoje tem tanto conhecimento a respeito da ciência e o povo anda cada dia mais o quê? Doente. Interessante isso, né? A tecnologia está super avançada e cada dia mais avançando, a gente não consegue nem acompanhar, mas a população, você percebe que ela está indo de mal para pior. Interessante isso, né? Então, nós já estamos no tempo do fim. E aí vem Apocalipse capítulo 14 e fala assim: adorai aquele que fez o céu e a terra, pois é chegado o quê? A hora do seu juízo. O juízo começou em 1844. Nós já estamos no tempo do fim e Jesus já está agora no santuário celestial, fazendo os dois trabalhos, de intercessor e de que agora? De juiz. O livro de Daniel está dizendo o seguinte: naquele tempo se levantará Miguel. Vai se levantar de onde? De onde Miguel vai se levantar, que é Jesus, o arcanjo Miguel? Jesus está intercedendo no santuário celestial. Mas a graça de Cristo, ela vai durar para sempre? O tempo de oportunidade de salvação vai durar para sempre? Não. Vai chegar um momento em que Deus vai, o quê? Vai parar isso aí. Vai chegar um momento em que ninguém mais poderá ser salvo. Então a Bíblia está dizendo o seguinte: naquele tempo se levantará Miguel. Você vai se levantar de onde, Miguel? Ele vai levantar do seu santuário. Jesus, ele vai parar de fazer o seu trabalho de intercessor, de advogado em prol da raça humana. E ele vai falar assim, olha, parafraseando: aqui encerrou o tempo de graça. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Deus não vai deixar o tempo de salvação para o resto da vida. Vai chegar um momento que ele vai limitar. E aí a Bíblia está dizendo que ele vai se levantar do seu santuário e vai vir para o planeta Terra, e haverá um grande tempo de quê? De angústia. E ele vai vir para buscar o seu povo. Mas para ele sair do santuário celestial, ele cessa o tempo de graça. A porta da graça, a oportunidade de salvação não vai durar para sempre. Deus chegará um tempo que ele vai limitar isso. E o interessante é que quando Cristo encerrar o seu trabalho de intercessor no santuário celestial, automaticamente o Espírito Santo também para de trabalhar no coração de quem? Qual é o trabalho do Espírito Santo hoje? Ele te convence do quê? De que você está errado. Te convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que toca o nosso coração e mostra para a gente quem está vivendo uma vida errada. E que nós precisamos o quê? Nos entregar a Deus e mudar a nossa condição. Porque a Bíblia diz lá em Isaías 55, versículo 6, lá diz assim, que Deus não tem prazer na morte de quem? Do ímpio. Deus quer que ele se converta dos seus maus caminhos e volte-se para Deus, que é rico em quê? Em perdoar. Deus não quer que ninguém pereça. Por isso que a salvação está à disposição de todas as pessoas. Mas ela não durará o quê? Para sempre. Se você acha que Jesus está muito próximo de voltar, então eu digo para você, o fechamento da porta da graça está mais próximo. E é por isso que nós não podemos brincar nesse exato momento, que nós estamos no tempo do fim, que antecede a volta de Jesus. A gente não pode marcar data, eu não sei que dia Jesus vai voltar, e para mim não interessa. O que mais interessa é se eu estarei preparado para o grande encontro. Qual é a diferença? Vai fazer se eu vou saber o dia da volta de Jesus? E se eu não estiver preparado? Não adiantou de nada. Adianta você saber e não estar preparado? E eu nem quero saber, eu quero me preparar diariamente para encontrar com Ele. Amém. Entendeu isso? Então, quando a Bíblia diz que Miguel vai se levantar do seu santuário,
É porque ele vai encerrar o tempo de graça. E aí, acabou. Quem está salvo, está perdido. E aí a Bíblia diz assim, haverá um tempo de angústia como nunca houve. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo? Essa é a pior de todas as perseguições que vai acontecer, de todas que já aconteceu no mundo, de pecado, essa será a pior. E aí, olha o que a Bíblia, juntamente com o Espírito de Profecia, menciona. Olha aqui o grande conflito, na página 628, ela diz assim, não há o que exagerar, é o título aqui, né? O tempo de angústia, como nunca houve, está prestes a manifestar-se sobre nós. E necessitamos de uma experiência que agora não possuímos, e que muitos são demasiado indolentes para obter. Dá-se muitas vezes o caso de supor maior angústia do que em realidade o é. Não se dá isso, porém, com relação à crise diante de nós. A mais vívida descrição não pode atingir a grandeza daquela prova. Naquele tempo de provações, toda a alma deverá estar por si mesma em pé perante Deus. O que a Ellen White está querendo dizer com isso? O tempo de angústia que está à nossa frente, que é o pior de todos, ela está dizendo o seguinte, olha, você pode exagerar na sua suposição, não vai ser assim. Ela fala assim, pensa em qualquer coisa, como poderia ser o tempo de angústia. Ela fala assim, olha, isso não chega nem perto da crise que aguarda o povo de Deus. Você pode pensar aí como vai ser, não vai chegar nem perto da grande crise, é pior do que isso. Por exemplo, um peixe desse tamanho na boca de um pescador, ele pode se tornar o quê? A gente pode exagerar em alguma coisa, não pode? Nossa, fulano de tal é bonito demais. Quando você chega lá, não é tudo aquilo que a pessoa falou. Então o ser humano pode exagerar. Mas ela fala assim, na crise que aguarda o povo de Deus, você pode exagerar, que não vai chegar nem perto. Porque é pior ainda do que você pensou. E eu estou percebendo isso mesmo. E ela diz que gotas das pragas já estão caindo sobre a terra. Gotas. Só para a gente poder ficar ligado. Outro detalhe. Eu estava vendo uma vez um relato da revista Veja. Estava dois rapazes voltando ou indo para algum lugar. Acho que era no Rio de Janeiro. E a revista Veja descrevendo ali que um outro rapaz, eles estavam no ponto de ônibus esperando o ônibus, os dois rapazes, e o outro rapaz passou correndo, porque havia roubado um outro rapaz. E aí, quando ele passou correndo, o pessoal estava vindo atrás do ladrão, só que quando olhou para o ponto de ônibus, confundiu o rapaz que estava no ponto de ônibus com o cara que havia roubado. E aí, foi para cima do rapaz que estava no ônibus, não tinha nada a ver com a história, porque era parecido. E aí, o cara correu para um lado, o outro foi para o outro, mas pegou um e começou a bater no rapaz, achando que ele era o ladrão que havia passado correndo. Não era, ele só estava no ponto de ônibus, mas era parecido. Já aconteceu de ser parecido com alguém? É complicado, né? Sobre a coisa boa, menos mal, mas e quando é para coisa ruim? Nesse caso aqui. Aí começou a bater no rapaz, e a espancar o rapaz ali. E aí a revista Veja ali, descrevendo aquela cena, fala que uma senhora pegou um pedaço de paralelepípedo, esses aí de rua, e jogou no tórax do rapaz ali. E aí a descrição da revista Veja estava dizendo o seguinte, que todo mundo estava falando assim, mata, mata, mata. Aí o repórter pegou e falou assim, nossa, o pessoal está querendo fazer justiça realmente com as próprias mãos, só que eu vejo diferente. As pessoas já estão ficando endemoniadas antes do fechamento da porta da graça, pouco a pouco, e elas não estão percebendo. Possessão demoníaca, de acordo com a Bíblia, aquela que a pessoa fica levitando, babando, é um tipo de possessão demoníaca. Mas tem pessoas que estão negociando, conversando com você, estão possessas, você nem sabe que está. Quer ver isso na Bíblia? Mateus capítulo 16, versículo 21. Pedro foi usado por Jesus, pelo Espírito Santo, e logo em seguida falou assim, Jesus, é certo que isso não vai acontecer. O que Jesus falou para ele? Arreda-te de mim o quê? Pedro estava dando um excelente conselho para Jesus. Se você sabe que vai para Jerusalém e vai morrer, é melhor que você não vá, mestre. Ele falou assim, arreda-te de mim, Satanás. Jesus percebeu que por trás do bom conselho de Pedro, quem é que estava lá? Então esse é só um tipo de possessão demoníaca. Ou seja, as pessoas já estão ficando pouco a pouco endemoniadas antes do fechamento da porta da graça, e as pessoas estão falando que é justiça com as próprias mãos. O mundo, antes da volta de Jesus, vai estar caótico quando o fechamento da porta da graça acontecer. Quando acontecer, a perseguição vai vir. Só que aí o Espírito Santo vai se retirar completamente de quem? Do ser humano, dos ímpios.
Aí, irmãos, é como diz o princípio da fotografia, né? É no escuro que o negativo o quê? Se revela. É no escuro que o negativo se revela. Tem pessoa que as claras, ele é uma coisa, mas quando ele está escondido, ele se torna outra pessoa. Quando o fechamento da porta da graça acontecer, que é o tempo de angústia que vai acontecer depois, que vai ser a pior de todas, as mais vívidas paixões da alma vai se manifestar. Aí você vai saber quem de fato é o ser humano sem o Espírito Santo atuando. Hoje o ímpio só não é pior porque o Espírito Santo ainda está o quê? Refreando o seu caráter. Mas quando ele se retirar por completo, você vai ver, Satanás terá total controle sobre os ímpios. O povo de Deus estará com Deus protegendo, porque Deus diz o quê? Eis que estou convosco todos os dias. É lógico que teremos um tempo de angústia, teremos de Jacó. É a questão de angústia da alma, da mente. Será que realmente estamos em paz com Deus? Você vai estar salvo pela graça de Cristo, mas nós teremos vivendo num momento sem intercessor. Deus estará conosco, o pão e a água serão certos, mas nós teremos que passar pelo tempo de angústia. Só que agora a Bíblia está dizendo que quem estará conosco? E Miguel vai se levantar do seu trono, Jesus. E ele vai vir para o planeta Terra. E o interessante é que ele faz uma pergunta aqui. Olha que interessante a pergunta que ele faz. No versículo 2 ele diz assim, olha: e haverá um tempo de angústia como nunca houve até aquele tempo. E aí ele fala assim, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor do seu povo. O interessante, quando ele se levanta, no hebraico, é como se ele levantasse e falasse assim: o que está acontecendo aí? Eu estou indo aí para resolver o problema. Porque o mundo vai estar caótico nesse momento. O povo de Deus será perseguido, mas Miguel estará atuando em proteção ao seu povo. Mesmo em tempo de angústia, Deus vai estar atuando em prol do seu povo. Você acha que Deus estaria com você só nos momentos de alegria? Você acha que num momento tão crítico desse da história do mundo, você acha que Deus vai te abandonar? Não vai abandonar. Parabéns para você. Eu quero mostrar uma outra parte aqui que está no livro de Gênesis, de Êxodo, capítulo 14. Lembra quando o povo saiu do Egito, estava diante do Mar Vermelho? O povo de Deus? Olha o que a Bíblia diz assim no capítulo 14, versículo 10. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Olha o que diz no versículo 19 agora. Então o anjo de Deus, que era Jesus que estava lá, o anjo do Senhor, que ia adiante do exército de Israel, que estava guiando o seu povo à frente, se retirou e passou para trás deles, porque Faraó estava vindo aonde? Por trás, e o mar estava na frente. E o anjo do Senhor, então o anjo que ia diante deles, Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Ou seja, quando o povo estava sendo perseguido, Jesus, o anjo do Senhor que estava guiando o povo no deserto, foi para a retaguarda, ó, porque Faraó estava vindo aonde? Atrás. Deus mostrando que é Ele que luta pelo seu povo. E que nós não precisamos ter medo do tempo de angústia. Porque Deus vai se levantar do seu santuário. E a Bíblia diz que Ele vai proteger todo aquele que estiver o seu nome escrito aonde? No livro da vida. E aí eu faço a pergunta para você: como é que você faz hoje então para ser protegido nesse tempo de angústia e ter o nome escrito no livro da vida? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu? Quem crer e for batizado será o quê? Para ter o nome escrito no livro da vida, a gente tem que ter o quê? Entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. Você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus? Você está se preparando para encontrar com Jesus quando Ele voltar? Você tem estudado a Bíblia ou você está focando nas coisas desse mundo? É uma pergunta que a gente tem que fazer. A gente tem que se preparar para isso. Interessante, irmãos, que quando eu tomei a decisão de aceitar a Cristo, eu vi aquele batismo ontem aqui, eu fiquei muito feliz, porque são jovens. Quando eu vim para a igreja, eu tinha 17 anos de idade. Eu era um jovem. Nunca parei de trabalhar para Deus, e nem quero parar de trabalhar, porque eu quero ir para o céu. Mas a decisão que eu tomei foi uma decisão assim, racional, e eu também sabia o que eu queria. É isso aqui, então eu quero seguir isso aqui, é uma decisão séria. Lutas vou ter? Não sou perfeito, sou pecador, vou cair em algum momento bom na minha caminhada. Mas o erro não é um estilo de vida, é um acidente. Então eu digo para aqueles jovens que estavam aqui: não brinquem com a decisão que vocês tomaram. Leva a sério. A luta vocês vão ter, como eu também tive quando eu cheguei aqui com 17 anos.
mas eu me envolvi com as coisas de Deus, eu peguei responsabilidades. É lógico que não é responsabilidade grande, você vai dando, a igreja vai dando pouco a pouco ali, para a gente poder ter o quê? Responsabilidade com as coisas de Deus. E aí vai ter maturidade, vai se envolvendo cada dia mais e sendo um canal de bênçãos para a vida de outras pessoas. E para vocês aí, eu cantava numa banda de forró. Imagine, você olha para mim e acha que eu cantava numa banda de forró? Pois é, cantava. E olha onde é que eu estou hoje, pela graça de Cristo. Amém. Entendeu isso? Então não brinque com a sua salvação. Leva a sério as coisas de Deus. Porque Deus leva a sério quem honra Ele nos seus caminhos. Irmãos, eu vou cantar um hino. E esse hino é para todos aqueles que querem um dia morar no céu. Enquanto eu estiver cantando esse hino, o Espírito de Deus vai falar ao seu coração. E se existe alguma coisa que você precisa mudar na sua vida, esse momento é agora. Porque, como eu disse para você ontem, Deus não vai levar ninguém para o céu à força. É você que decide se você quer ir ou não. Deus não vai levar você à força. Mas para ir para o céu, nós temos que querer muito ir para o céu, desejar o céu. E para desejar o céu, a gente tem que estar em relacionamento com quem? Com Deus. Então, quando eu estiver cantando, o Espírito de Deus vai tocar o seu coração. E se você quer se preparar para entrar no céu, eu gostaria de convidar você a ficar em pé enquanto eu estiver cantando esse hino. Se você quiser realmente ir para o céu. E tomar a sua decisão. Porque Deus está trabalhando no nosso coração para a gente se preparar para esse grande dia. Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do meu Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Oh, Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará,
com uma passagem que está em Tessalonicenses. Ao ressoar a trombeta de Deus e ouvida a voz de quem? Quem é o arcanjo mesmo? Ouvida a voz do arcanjo, o chefe dos anjos, Miguel, Jesus. E ressoar a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão. E aqueles que estiverem vivos serão transformados, levados para encontrar com quem nos ares? Com o arcanjo, Jesus. E a Bíblia diz assim: e assim estaremos para sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, quando você vai para Mateus 24, 30 e 31, fala assim: então aparecerá o sinal do Filho do Homem nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E aí o texto diz assim, no versículo 21, e ele enviará os seus anjos para recolher nos quatro cantos da terra os seus escolhidos, aqueles que aceitaram sua graça. Aí eu pegando o gancho com o sermão de ontem, qual vai ser o anjo que Jesus vai enviar quando ele estiver nos ares para poder me buscar? O seu anjo da guarda. Já imaginou? Que Jesus não vai descer. Quando ele ressuscitar os mortos, eles serão levados por mãos de anjos para encontrar com quem nos ares, a Bíblia diz, com Jesus. Mas qual é o anjo que vai dar a recepção para você? Seja você passando pela morte ou não, o seu anjo da guarda, aquele que sabe tudo sobre a sua vida. Agora imagine o seu anjo na sua frente. Imagine, Jean. E aí, Jean, tudo bem? Eu sou o seu anjo da guarda. Você não me conhece, mas eu sei tudo sobre você. Agora não existe mais um véu que atrapalha a gente ver o mundo espiritual, porque o pecado rompeu essa capacidade. Então, quando Jesus voltar, nós veremos a Deus, Jesus, e teremos um relacionamento com quem também. Que Deus abençoe vocês, queridos. Não joga fora, no lixo, o plano da salvação que Deus te deu. Não brinca com ela, não. Aceite e leva a sério o compromisso com Deus, para que quando Jesus voltar, você possa viver a eternidade com Ele. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu posso ir embora daqui tranquilo, sabendo que eu tinha falado, à luz da palavra de Deus, eu falei para vocês nessa manhã e ontem também. E os pregadores da semana também falaram. Que Deus possa abençoar cada um deles. E o de amanhã, que termina amanhã, né? Que Deus possa abençoar todos vocês. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela mensagem dessa manhã. Nós aprendemos que o Senhor é um Deus que está conosco todo o tempo. Com pecado, sem pecado, o Senhor sempre quis estar perto de nós. Amém. Eu entrego a vida de cada pessoa aqui nesta manhã. E que essas pessoas possam sair daqui com a decisão tomada ao teu lado. E aqueles que já tomaram possam reafirmar o seu compromisso contigo. Amém. Que o Senhor possa enviar os seus santos anjos para estar do nosso lado, nos protegendo de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Quero cumprimentar vocês ali fora. Pega a frente da igreja. Isso aí. Vivi, você tá com a conversa, cara? Hoje,